Olá, sejam muito bem-vindos à última análise especial de sexta-feira, sempre com um tema diferente, um tema cultural, um tema que a gente até pode associar à política, mas que evidentemente não se restringe à política, muito menos ao noticiário rápido e vazio que nos rodeia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho de suma importância. É um tema que, aliás, se perdeu aí na discussão entre socialismo e capitalismo. E é também um assunto que tem consequências para a nossa vida, inclusive a política, como a gente vai ver na sequência. Pois o assunto do última análise de hoje é vocação. E você, já passou pela angústia de se perguntar qual é a sua vocação? E mais, será que você, por mais feliz que você se ache e diga, exerce de fato a sua vocação? Será que você ouviu o seu chamado? A vocação que, infelizmente, se resume hoje àquela perguntinha que a gente ouvia na infância ou na juventude. O que é que você quer ser? O que é que você vai ser quando você crescer? Como se crescer, né, Chico, fosse sinônimo de escolher uma profissão e pronto, fim de papo. O problema é que aí você cresce, vira adulto, trabalha, paga boleto, troca de emprego e continua se perguntando: e aí, será que é isso mesmo? E para falar sobre esse assunto fascinante, um tanto quanto assustador, eu recebo aqui no estúdio ele, Francisco Escorcim, que além de me aturar aqui no Última Análise todas as sextas-feiras, está lançando o livro O Mínimo sobre Vocação. Está aqui, ó, o livro O Mínimo. É um livro mínimo mesmo, né, Chico? Um tamanho mínimo mesmo. Um tamanho mínimo. Tudo bem, Chico? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela deferência. Você gosta desse autor aqui? Depende. Hã? Às vezes sim. Não é um gênio? Não. Não vai falar que é um gênio? O cara que escreveu um livro chamado O Cabotino. Hoje o programa está bem cabotino, mas acho que é por um bom motivo. Bom, nesse livro aí o Chico começa dizendo que antes de falar do mínimo sobre vocação, a gente precisa exorcizar o máximo de equívocos em torno desse assunto. E o primeiro desses equívocos aí é justamente achar que vocação é sinônimo de trabalho, não é não. E a gente obviamente vai falar sobre isso no programa de hoje. Outro erro é achar que a vocação é fazer só o que dá prazer. Aquela coisa, né? Vou viver da minha arte, da minha música, daquilo que eu gosto. É uma tremenda bobagem que eu escutei quando eu era jovem e na qual muita gente ainda acredita. E aqui é que está a chave para entender esse troço aí complicado. Vocação é um chamado que vem de dentro e ao mesmo tempo de fora de você. Algo que pede resposta, um sim ou um não. Para você que estava esperando pela palavrinha mágica, é agora, hein? Porque esse chamado aí pode sim se manifestar na política. E aí eu não falo só da vocação para ser vereador, deputado ou prefeito. Eu falo da vocação para a cidadania, que é essa de participar da vida pública e de contribuir para o bem comum. Uma vocação que acho que nem todo mundo tem, o que talvez explique a balbúrdia em que a gente vive hoje em dia. Então prepare-se, porque pode ser que hoje você descubra que a sua vocação não é bem aquela que você achava que era. Mas isso, como vai dizer o Chico aqui, é bom. Afinal, é melhor descobrir isso agora do que no último suspiro, como acontece com o Ivan Illich, né? Exatamente. Chico, então vamos começar pelo começo. Vai lá, etimologia, eu adoro, sempre começa com essas coisas, né? A etimologia de vocação é vocare, que significa chamado, como eu falei na abertura. Mas chamado por quem, como e por quê? Simples. No livro eu não respondo as três perguntas, mas vamos começar pelo porquê. E acho que o como e o porquê, talvez, na nossa própria conversa, talvez a gente fique mais fácil. Porque uma das coisas que... Às vezes você vai escrever um livro sobre o mínimo de alguma coisa, é mais difícil do que se você fosse escrever um livro sobre essa alguma coisa, porque você tem que reduzir isso, sintetizar naquilo que é realmente o mínimo. E é por isso que no livro eu falo assim, bom, para poder falar do mínimo, eu antes tenho que falar do máximo de equívocos, né? Em que as pessoas, coisas que fazem parte da vocação, mas que as pessoas absolutizam e substituem a vocação. Então, que é a dimensão do trabalho e do prazer. Uma coisa que eu não falo no livro, e essa me ajuda a responder um pouco quem, ou pelo menos uma imagem que ajuda a entender isso melhor, é que normalmente essa palavra vocação, que hoje talvez esteja mais no reino da autoajuda, dos coaches da vida, essa coisa toda,
Mas antes deles, sabe que tem um filme do Clint Eastwood, que o Matt Damon, que é o protagonista, ele é como é que é o nome daquilo? Meio que um vidente, ele vê espíritos. Ele conversa com espíritos, ele recebe, né? Só que ele recebe mesmo, no filme ele realmente recebe. E ele está no meio em que todos os outros são charlatões. E aí ele tem uma crise tremenda de como é que eu vou trabalhar com um negócio que só tem enganador? Exatamente. Embora ele faça a mesma coisa. Eu me sinto mais ou menos assim, não porque eu seja grande coisa, mas eu tento não ser o coach no sentido... Mas esse tipo de crise faz parte de quem tem uma consciência da vocação. Exatamente, porque a dimensão moral ela é central. Enfim, se não sendo nisso, normalmente você vai usar essa palavra vocação só quando a pessoa, por exemplo, tem uma vocação religiosa. Quando você para pensar alguém que quer ser padre, monge, freira, aí você diz, você tem vocação para padre. Você usa essa palavra com facilidade até. Justamente porque você vê que aquilo é mais do que simplesmente uma profissão. Sim. Ninguém para trabalhar, não, vou trabalhar como padre, vou trabalhar como freira, né? Sim. Eu vou ser padre porque eu gosto de ser padre. Nossa, o pior de tudo é que outro dia eu vi uma matéria dizendo, quanto ganha um padre, tratando isso como carreira, o sacerdócio como carreira. Exato. Fiquei tipo... E tem muita gente que acaba tratando as coisas religiosas como se fossem cumprimentos de deveres, né? E, portanto, como se fosse uma profissão que você tem que entregar, né? Resultado, eficiência. Mas o que é legal de olhar para essa dimensão da vocação do padre e da freira e do monge? É que essa dimensão de chamado fica muito claro quem chama. Fica muito claro que não é a pessoa. Esse é o primeiro ponto mínimo. Se é um chamado, esse chamado não é você quem faz. Pode até brotar de dentro de você, mas não é uma escolha sua. Não é o psicólogo no teste vocacional? Não. Eu sei que não, mas... Não é. Quando você vai fazer o teste vocacional na época da Porque escola... é outro equívoco, né? Esse teste vocacional tem isso, né? Parece que você terceiriza, né? Você dá a outra pessoa o poder de fazer esse chamado, né? Mas você não está escutando. Mas até para ela fazer essa definição, ela depende das respostas que você dá a certas perguntas. Aí você pode chegar que essas perguntas não estão sendo feitas por você, né? É o que está sendo conduzido para isso. Mas o fato é que nessa vocação religiosa, quem chama é Deus. Deus chama para ser padre, Deus chama para ser freira, Deus chama para ser monge, e fica muito evidente que a vocação, portanto, é um chamado que vem de uma outra esfera. E por isso mesmo, como chama? Porque chama é descobrindo quem, é perguntando para ele, e não exatamente como algo que você precisa fazer para ser isso. Entendi. Né? Se a gente sai do universo religioso, né? A princípio você não costuma colocar a dimensão do trabalho, por exemplo, a profissão, o jornalista ou o escritor, alguma coisa assim, parece que é uma escolha sua. A pergunta, o que você quer ser quando crescer, é a pergunta que inverte o negócio, que faz parecer que é você que escolhe, tem um cardápio e você vai escolher de acordo com o que você gosta, o que você acha, o que você tem inclinação, qualquer coisa que vale. Mas se a vocação é um chamado, é um negócio que é literalmente assim, a única escolha que você tem é dizer sim ou não para aquilo que te chama, ou aquele que te chama. Então esse quem, para a pessoa que tem fé em Deus, é fácil de achar a resposta. Porque é Deus te chamando. E dependendo das circunstâncias, ele vai te pedir certas coisas, pode te pedir outras, você pode se transformar. Dependendo do contexto, não dá para fazer muita coisa, você vai... Tem N biografias que vão nos dar exemplos de vocação diferente. Mas e quando Deus não está na parada? Quando Deus está fora desse negócio? Né? Se não tem Deus, ninguém chama, então vocação você escolhe, pronto, acabou. Né? E aí entra um problema que a gente vai conversar um pouco, que é do nosso mundo moderno, que é justamente um afastamento dessa dimensão de Deus, mas não é da pessoa Deus, né? Ou da entidade Deus, do ser Deus. É da própria realidade espiritual do ser humano, que faz parte do nosso ser. E esse é um problema que, assim, quando você não lida com isso, ou você nega essa coisa toda, você não significa que você, literalmente, isso não existe. Continua existindo como uma falta. Entendi. Então a dimensão vocacional que você sente é quando você sente o tédio, quando você sente o vazio, quando você sente o incômodo, a angústia, quando você sente uma ânsia para querer fazer mais coisas. Fiz tudo que você quis fazer, deu check, todas as coisas que você deseja. Daí vem aquele negócio, e agora? Já passei por isso. Vem alguma coisa. Sim. Mas eu gosto de dar exemplo dos esportistas. Pega o Cristiano Ronaldo. O cara, qual é a pegada do cara? Você acha que ele ama futebol? Ele gosta de jogar futebol? Não. Não. A ânsia dele é bater todos os recordes possíveis. Ele quer dar check tal. Uma hora ele vai ter que parar. Ele vai ter que inventar alguma coisa. Não parou ainda? Não, tá jogando. Tá jogando. Você pega o jogador de futebol... Vai jogar no Atlético no fim da carreira. Acho que não. Uma dessa podia. Eu garanto que é melhor. Mas você pega quantos jogadores, literalmente, dissipam tudo que ganharam. Porque, literalmente, o que eu vou fazer na minha vida?
O cara bebida, cara na festa, cara no negócio, porque não tem propósito, porque não tem para onde ir. Então, o que eu estou dizendo, quem te chama às vezes, né, se você não acredita em Deus, se não acredita nessa dimensão espiritual, vai ser uma espécie de angústia existencial muito profunda que não sossega. Então, eu gostei de você ter falado de futebol também, porque eu penso isso muito na vocação do Neymar, por exemplo. Eu falo assim, cara, o Neymar não teve vocação para esse negócio. É outra coisa. Mas também explica então qual a diferença também entre vocação e talento, porque é uma confusão também, né? Outra coisa que eu não coloquei no livro. Justamente porque já vamos... Vai ter que lançar uma segunda edição, Chico. Revista e ampliada. Um pouquinho mais do mínimo. Mas é justamente porque a dimensão do dom e do talento já entra dentro desse contexto de alguma coisa que, como você tem aquela facilidade, né? Dá-se a impressão que a vocação tem a ver com os talentos e com os dons. Mas nem sempre você se sente chamado para exercer os dons naquilo que você faz. Então o Neymar tem um talento absurdo para jogar bola, para jogador de futebol, para ser esportista, de certa maneira. É que a vocação de jogador de futebol não é só ser jogador de futebol, né? Não. É que a vocação nunca é só você não se reduz ao que você faz. Entendeu? A vocação ela é muito mais do que isso. Então, o que eu tento fazer com o mínimo ao exorcizar o que não é mostrar que é o seguinte, a vocação é quem você tem de ser. A pergunta na infância não é o que você vai ser quando crescer, o que você quer ser quando crescer, é quem você vai ser quando crescer. Porque essa resposta já não é... Quem você tem de ser quando crescer. Quem você tem de ser. Que pessoa você tem de ser. Quem você vai ser. Tanto faz se você vai ser médico, lixeiro, porteiro, motorista de Uber, jogador de futebol, seja o que for. Quem é que vai fazer? Quem é que vai exercer isso tudo? E aí que a gente, quando você olha para o Neymar, a crítica para o Neymar tem mais a ver com a pessoa dele, da forma como ele conduz a vida dele, do que com o talento dele no campo. Sim. Porque não tem a menor dúvida que tem aquilo ali. E vários outros jogadores você vai ter uma vida exemplar que não tem o mesmo talento que ele. Então talento e dom podem ser parte de um chamado, mas também não se confundem com ele. Tem certas facilidades que, em geral, a tendência é esse chamado ir através dos seus talentos. Então, quando você tem um talento, por exemplo, para expressão, para escrita, para dimensão intelectual, naturalmente você vai se sentir chamado a explorar aquilo. Naturalmente vai ser por ali. Mas nem sempre isso é a vocação. Mais para frente a gente vai falar, mas você gosta muito do filme A Felicidade Não Se Compra. Sim. Né? Aquele sujeito, ele é chamado o tempo todo para uma coisa que ele não quer. Que é a vocação dele. E é uma coisa simples, né? Simples. E ele quer mais, né? Ele quer viajar pelo mundo, ele quer ser arquiteto, ele quer construir, e nunca dá. Porque ele atende o chamado da vocação. E a vocação dele é ser um homem simples e bom. E é contra na comunidade. Primeiro para a família, depois para a comunidade. E ele não consegue, tanto que chega no final da vida dele, ele acha que foi um fracasso a vida dele, porque no fundo ele nunca fiz o que eu queria. Não, cara, você sempre atendeu o chamado. Mas pode ser que até que você não goste desse negócio, entendeu? Às vezes você é colocado em situações na qual eu falei, isso aqui é uma cruz. Não é exatamente um negócio gostoso e prazeroso. Geralmente né? A vocação é uma cruz também? Sem dúvida é uma cruz. Sem dúvida é uma cruz, porque você tem um senso de responsabilidade com aquilo. Você sente que se você não se entregar para aquilo, se você não cumprir aquilo, você está sendo infiel a você mesmo. E às vezes, para você ser fiel a você mesmo, você tem que ser meio que... Puxa vida, vai ter que comer um caminhão de... Deus vai ter que ter para fazer aquele negócio acontecer. A dimensão do prazer na realização da vocação tem muito mais a ver com uma dimensão de... escapa um pouco dessa dimensão mais afetiva, prazer, desprazer, conforto, desconforto. Tem muito mais a ver com um sentido de... Eu vou usar essa palavra perigosa, mas é um sentido mais de missão, de realização. Tem a ver com uma espécie de estado, um estado de felicidade, não porque você está cheio de alegrias, não, mas é um estado de que estou fazendo o que eu tinha de fazer. Estou combatendo o bom combate. Entendi. Bom que você falou em felicidade, alegria, porque também é essa outra confusão que as pessoas fazem da vocação, que é fazer aquilo que você gosta e que te dá alegria e que te dá prazer. Por que isso é tão perigoso, Chico? E é perigoso. Muito perigoso. Porque, bom, primeiro, é uma visão do mundo, da vida, infantil. É uma visão na qual tudo é lúdico, no final das contas. Né? E a vida, assim, por mais prazer que você possa ter na vida, ela não é feita apenas disso. Até o Cristiano Ronaldo deve ter seus momentos. Sim. Né? Vou bater essa porcaria dessa falta. Não, e todo prazer acaba. Sim. Então, chega uma hora que, assim, se o prazer continua, você perde.
Pode ver a quantidade de problemas de disfunção sexual que as pessoas têm e tudo mais, assim. Chega uma hora que o cara fica tão excitado, ele não consegue mais se excitar. Uhum. Ele já não sente mais prazer, aquilo tudo termina. Você assistiu o documentário do Charlie Sheen? Você perguntar se isso aconteceu comigo. Eu levei um susto aqui. Eu assisti o documentário do Charlie Sheen. O que você me recomendou, eu assisti. Que maravilhoso. Viu como é que o traficante fez ele desistir da droga? Ele começou a dar droga ruim que não dava barato. Ruim, exatamente. Ninguém conseguiu convencer o Charlie Sheen a desistir daquilo. Foi a droga não fazer mais barato, falou, não sinto mais nada, então vou parar com essa porcaria. Não vou gastar dinheiro à toa. Sim. Então, parou o prazer, abre-se uma nova dimensão. Mas, enfim, a vida também é sofrimento, também tem vale de lágrimas, essa coisa toda. Mas o mais perigoso de tudo é o seguinte, a coisa mais importante da vida humana é o fato de que ela acaba. A gente morre. E essa dimensão da morte, quando você vive em função só do prazer e só tudo mais, você nunca vai estar instalado nessa realidade. A dimensão de você parar para pensar, a coisa do carpe diem, aproveitar o dia, etc. e tal, não é o curtir a vida doidado no sentido prazeroso da coisa. É porque tem uma dimensão, justamente porque você morre e tem essa vocação, essa ânsia por fazer algo, ser alguém, que faz com que a passagem do tempo seja dramática. Uhum. Você tem que fazer alguma coisa com essa sua vida. Se você perde a noção da morte e você vai apenas na dimensão do prazer, o que vai acontecer, para quem leu a Odisseia do Homero, por exemplo, uma das primeiras aventuras do Ulisses, eles param acho que numa ilha, onde é o ópio. Metade da turma não quer fazer mais nada, quer ficar só good vibes naquele negócio todo. Vou voltar para casa. Não dá para ficar nesse negócio todo. Então, o risco disso é que essas pessoas não amadurecem. Elas ficam sempre numa dimensão muito infantil, para não dizer animalesca, do ser humano. Porque a regra geral do animal foge do que tem medo, sim, foge da dor, foge do desconforto e vai buscar conforto, prazer, etc e tal, satisfação. Quando você vai para um negócio desse, você vai para isso tudo, você faz uma anestesia na tua vida de uma tal maneira que a dimensão da angústia existencial em algum momento vai estourar. Vai. E quando estourar, vai. Aí vem a morte do Ivan Illich, que é a percepção não de que você está morrendo porque a vida está acabando, que você morreu muito antes disso. E você vai ter que reconhecer que você está morto há mais tempo do que você imagina. O livro do Ivan Illich é isso. A morte do Ivan Illich é a vida eu estou dele. impressionado que foi profundo isso que você falou. Não, eu estou falando sério, no livro não estou irônico, não. A bibliografia da vocação, o primeiro livro, A Morte de Ivan Illich, para você saber o que é uma vida errada. Aliás, a gente estava precisando fazer um programa sobre Ivan Illich, né? Só sobre Ivan Illich, né? Vamos fazer, sim. E outra coisa também que você está falando aí, eu estava pensando, até porque a gente estava falando aqui antes nos bastidores sobre o livro novo do Diogo Mainardi, que tem a ver com pandemia e tal. Você sabe, assim, eu achava que a pandemia fosse, de alguma forma, destacar a morte. Assim, destacou a morte, evidentemente. Mas desse jeito que você está falando, eu achei. Assim, eu sei que eu sou idiota, mas eu achei que as pessoas iam ter noção disso. Ia dar uma abafada naquele hedonismo. E parece que aconteceu exatamente o contrário, né? O primeiro confronto, quando a morte ela é uma realidade muito maior, ou ela te humaniza, de uma maneira até vocacionada, para aquilo que é o melhor do ser humano, ou ela te enlouquece. Uhum. E no mundo que a gente vive, você lembra qual foi a primeira atitude das pessoas quando souberam que ia ter que fechar tudo? O que foi que todo mundo fez? Foi no supermercado comprar papel higiênico. Aham. Por quê? Entendeu? Mas é muito simbólico do negócio que eu falei assim, um medo tão tamanho, o tamanho da histeria que as pessoas ficaram nisso tudo, a gente sabe que tem um monte de confusão em torno disso, mas o grau de loucura, a quantidade de pessoas que são muito razoáveis, intelectuais, etc., que saíram fora da casinha de medo da morte, foi gigantesco. Foi gigantesco. E, Chico, você falou em medo aí, agora me ocorreu uma coisa que também é preciso muito coragem para aceitar a vocação, né? Para ouvir esse chamado, né? Muito. Aí talvez você possa fazer uma relação até lá com o Senhor dos Anéis, que as pessoas gostam bastante, né? Sim. É um excelente... a vocação do Frodo, por exemplo, principalmente, ela é uma descoberta depois que o cara diz sim. Uhum. Tem um filósofo, Louis Lavelle, que é um dos... Eu até recomendo, que ele tem um livro chamado O Erro de Narciso. E num capítulo do livro dele, ele chama Vocação e Destino. Porque ele fala que encontrar a tua vocação é você encontrar o teu destino. O destino não é o final da corrida da vida. É o ponto de partida de onde você todo dia acorda e vai sempre fazendo a mesma coisa. E ele, uma hora ele diz, é tão dramático a descoberta da vocação porque ela é no mesmo ato um encontro e uma aposta. Você nunca vai ter clareza plena daquilo tudo. Você não vai ter essa certeza perfeita. Você vai ter que dizer sim para algo. Eu acho importante a gente enfatizar
porque também a gente vive tempos assim tudo é muito simplista, muito fácil, muito rápido. O ChatGPT é um oráculo que responde tudo. Então talvez até tenha gente pensando, não, vou perguntar pro ChatGPT qual é a minha vocação. A vocação não é um negócio claro e cristalino. Não, assim, você não tem certeza, né, disso nunca, né? Tem alguns sinais, tem alguns indícios de que... Sim. Mas não é uma certeza. Não vem um tipo, você está vocacionado para isso. Se vira. Se é você, quem você tem de se tornar a ser, o nome da tua vocação é o teu próprio nome. É você se tornar o Paulo Pousonoff Júnior. Sim. Eu me tornar o Francisco Scorsin. Quem é essa pessoa? Sim. O que tem aí que precisa ser desenvolvido? O ser humano ele não nasce pronto. Ele tem de passar por um processo de formação. Tem uma série de etapas, de passagens, de ritos de iniciação, inclusive, em que você cresce, que você amadurece. Tudo isso tende a acontecer. Essa dimensão da vocação, ela passa por um elemento dramático, porque se ficasse tudo muito claro, e aí sim, não é isso que eu quero, mas não é isso que é a vocação. A vocação, ela aparece se você diz sim ou não. Se você diz sim, aí que talvez aí você vai descobrir se é a vocação. Então, o exemplo que eu dou, a imagem, tá? Não é, a gente fala de religião, mas é por conta da imagem aqui, tá? Não, é no sentido literário, não no sentido religioso. A melhor imagem que a gente tem para isso é o sim de Maria. Sim. Porque, de novo, chega o anjo e fala, ô Maria, seguinte, tu vai dar luz a um filho e você vai botar o nome dele de Jesus. E a Maria fala, mas eu sou virgem, eu não conheci, como é que vai ser? Deixa com o Beck, a gente resolve esse negócio. Ok, que seja feita a sua vontade. Sim. E como é difícil, né? Cara, se coloca no lugar de Maria. Não, cara. sim. Que diacho é Aliás, isso, tem cara? um filme na Netflix, Maria, eu acho que o nome é Maria, que meio que transforma isso numa ação e não sei o quê, no filme de ação. Mas essa parte aí, eu achei que o filme retratou até que essa parte foi fiel. Assim, porque dá uma dimensão, talvez um pouco mundana demais pro meu gosto, mas da coragem que foi necessário para esse sim. Para deixar a vocação de fazer quem você tem de ser. Sim. Porque Maria é quem? Ela vai ser a mãe de Jesus. Sim. Ela não existe como Maria. Ela não é mais isso. A vocação dela se torna outra. E olha o que é a vocação da mãe do Jesus. Sim. Tem uma hora que Jesus falou, quem é minha mãe? Na Bíblia que diz aqui, minha mãe, meus irmãos, estão tudo aqui. Quem está me chamando? Ela acompanha, quase que muda o tempo todo, tirando lá o milagre da água para o vinho, que é porque ela pede que ele faz o milagre, ela acompanha o sofrimento da cruz, o filme do Mel Gibson deixa isso de modo mais evidente possível, ela simplesmente sofre. É um sofrimento, quase toda a vocação de Maria é sofrer pelo filho. Então, o sim que ela dá mostra um pouco como esse chamado vem de um jeito que eu acho que é mais ou menos por aqui, eu acho que é mais ou menos isso. E eu vou dizer o sim, é a partir desse sim que as coisas vão começar a acontecer aqui. Você pode errar? Você pode estar dizendo sim para a coisa errada? Pode. Por isso que se é um chamado, a coisa mais importante é aprender a escutar esse chamado. Literalmente escutar no sentido até físico da coisa. Toda. Porque quando você para prestar atenção em quantas coisas te chamam no dia a dia, na vida, etc e tal, é um caos de vozes. Tempos ruído, né? Muitos. Agora, Chico, uma coisa que até nem tem no nosso roteiro aqui, mas eu acho que você colocou no livro e você estava falando de Maria, me ocorreu aqui. Desculpa o caos um pouco de hoje, mas maternidade também é uma vocação, né? Nem toda mãe tem vocação para maternidade, ou você acha que... A vocação da paternidade e maternidade é o exemplo que eu uso para provar que vocação não é trabalho. E que é o inverso. Que uma vocação pode conter vários trabalhos. A vocação de pai e mãe é o exemplo mais claro. Mais claro. Porque se você é pai e você é mãe, tem... Quantos ofícios tem num pai e numa mãe? Que pode, dependendo da condição financeira, material, terceirizar quase tudo disso. Né? Mas mesmo que terceirize tudo isso, ainda tem a essência da coisa do pai e da mãe permanece, só o pai e a mãe podem fazer. Tem a coisa do dever, do serviço, tem a coisa do afeto, talvez seja das vocações mais plenas do ser humano, seja da paternidade e da maternidade. Mas veja que começa sempre também com sim e não. Digamos que a mulher engravidou sem querer, não queria, aconteceu, como se diz assim. Ok, sim ou não? Sim. Vai dizer sim? Vai dizer não? De que jeito você vai dizer esse não?
Esse sim De que jeito você vai dizer esse sim também? Que jeito você vai dizer sim? Como é que você vai fazer? Não, eu preciso casar. Não, eu vou ter meu filho sozinho. Implica um monte de coisa. Uhum. Qualquer pessoa que não tem filhos e visita um casal que teve filho recém-nascido, ele desiste de ter filho. Porque eles estão sem dormir, a casa está virada do avesso. Às vezes aquela criança está chorando o tempo inteiro. Como é que, por que essas pessoas querem isso tudo? Porque a dimensão de cansaço, de sofrimento, de entrega, de sacrifício é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você fica na mão à medida que vai crescendo, de medo que alguma coisa possa acontecer o tempo todo. Aí você para pensar, qual é o salário desse trabalho de paternidade e vocação? Há um sentido de realização e de felicidade do pai e da mãe, vendo o filho crescer, às vezes num sorriso, numa conquista, etc. e tal, que não tem preço, que não tem valor. Mas veja, aonde está a vocação? Ah, eu não tenho vocação para ser mãe, eu não tenho vocação para ser pai. Começa com 5, não. Você vai descobrir se você tem a vocação depois que você virou pai, que você virou mãe. Porque aí tem todo um conjunto de exigências daquela vocação que vai, você está à altura disso aqui ou não está à altura disso aqui. E você pode não estar à altura disso. Para voltar, para ter um exemplo de traição disso, se Maria tem o exemplo do sim, Judas tem o exemplo do não. Só que não é o não dele, parece que foi feito, de repente ele dá o não. Como é que ele lida com esse não depois? O Judas não aguenta. Se mata. A angústia de ter feito aquilo. A gente não pode falar a palavra porque senão já derrubam a live, mas quando você vê mães que disseram não, porque estavam ali e fizeram a interrupção da gravidez, a quantidade delas que carrega isso pro resto da vida, não como arrependimento, não exatamente o arrependimento daquilo, mas o estrago na alma delas. O que elas carregam daquilo que posso ter todas as justificativas do mundo, mas não. Alguma coisa me diz que eu errei. Eu errei comigo mesmo. A dimensão da vocação da maternidade e da paternidade o fato de ser pai e mãe já é excelente para mostrar o quanto vocação é muito mais do que um trabalho. E contém vários trabalhos ali, que às vezes pode até ter terceirizado. Mas a dimensão da vocação do pai e da mãe, para você saber se você está vocacionado, de novo, é uma inversão da pergunta. Porque é um negócio que, assim, ninguém sabe se está preparado. É igual vocação para viver. Sim. Assim, você está preparado para viver? Que momento você fica preparado para enfrentar a vida? Você falou aí que vocação é você se tornar quem você é, o teu nome, né? A tua vocação é o teu nome. E eu anotei aqui porque eu me lembro claramente do dia que eu falei assim, cara, eu sou Paulo Pozoff Júnior, agora vou ter que... É isso. Gosto quem gostar. Nem eu gosto muito, mas é isso, tem que ser. Mas é isso mesmo. Só que daí você chega nesse ponto onde você conhece o suficiente desse Paulo Pozoff Júnior. E é por isso que nesse processo vocacional não existe essa coisa meio... às vezes, claro, as coisas podem ser claras desde muito cedo, assim, porque o chamado é muito forte, porque, enfim, as coisas são assim. Mas, em geral, a vocação não é uma coisa que fique fácil de você enxergar, que se revele antes de você alcançar uma certa maturidade. Não, com certeza. Não tem como. Chico, vou falar um pouquinho do Ivan Illich, então. Por que é uma leitura obrigatória para quem reflete sobre vocação? Justamente porque a história do Ivan Illich, né, para quem não sabe, A Morte de Ivan Illich é o título de uma novela do Tolstói, em que ele escreve, depois que ele escreveu os dois grandes romances dele, né, o Guerra e Paz e o Ana Karenina. Ele casa, tem um baita de um problemaço, ele entra numa crise religiosa também, existencial e vocacional, né, porque o Tolstói é um sujeito em crise o tempo todo, né. A morte do Ivan Illich é mais ou menos não ele se projetando, mas de certo modo projetando toda a vida que ele abre mão, porque ele é um senhor de terras, nobre, e ele quer viver como mujique. Mas por que ele é um bom exemplo de vocação? Precisamente porque conta-se a história, passa-se a história limpo. A forma do livro do Ivan Illich é a forma do juízo final. Não do mundo, mas da alma. Se você pegar o Apocalipse, a pessoa que for ler o Apocalipse vai ver que vai ter lá o juízo final, que você vai fazer uma filinha, vai ter um livro onde vai ter a tua história. Sim. E vai ter um julgamento. Esse livro tem a forma de um julgamento. Porque quando começa a contar a história do Ivan Illich, essa história ela já está julgada. Não está contando uma história em que pode acontecer. Não, está definido. E naquele julgamento vai se mostrando exatamente os momentos em que há um chamado e o Ivan Illich diz não para ele. Quando ele está na faculdade, ele tem que escolher o que ele escolhe aquilo que as outras pessoas estão... As pessoas bem colocadas na sociedade, então ele tem que seguir aquele roteiro. Quando ele conhece a esposa dele, e o Tolstói é um livro pesado esse, o Tolstói diz assim...
a Praskovia, que é a esposa dele, fala assim, o narrador, né? Praskovia se apaixonou por Ivan Ilitch. Aí vem 2 parágrafos falando do porquê que o Ivan Ilitch fica com ela. Nenhuma época ele se apaixonou por ela. Ele diz não para aquilo. Então toda a dimensão da vida matrimonial e de familiar, o Ivan Ilitch literalmente não assume o papel do marido e o papel do pai, tirando a dimensão do sustento, do que ele ganha. E todo o livro vai tendo vários desses momentos em que você vai vendo em que momento o Ivan Ilitch começou a morrer, que foi quando ele vai dizendo não para a vocação dele. Então, no final das contas, o Ivan Ilitch é quem? Ele não é Ivan Ilitch, ele é o juiz de instrução, lá na Rússia, e não é mais nada além disso. Quando ele está lá montando a cortina, cai, machuca e começa o processo de doença, de sofrimento, etc. e tal, o julgamento passa a ser ele com ele mesmo. Vai ter um grande exame de consciência dele. Até que, num determinado momento, a voz do Espírito se torna muito clara dentro dele mesmo. O chamado dentro dele. O chamado para quê? Meu amigo, o que você quer? O que está pegando aí? Né? Eu quero viver. Você quer viver? De que jeito que você quer viver? Do jeito que eu sempre vivi. Do jeito que você sempre viveu? E ele mesmo vai ser... Não, eu errei. Eu vivi. Todas as minhas escolhas foram erradas. O livro é muito pesado por conta disso. Muito. É um livrinho curtinho pra caramba. Fácil de ler. Fácil pra caramba. Não, assim, você que tem receio, vou ler literatura russa e tal... É um livro super fácil de ler, um vocabulário tranquilo, tirando os nomes, né? Sim. Sempre. A parte do nome. Mas é muito fácil. E assim, a gente vai fazer um programa ainda vale só sobre vale no Ivan Ilitch sobre isso. E por que então que ele é de vocação? Porque ele é um livro que ele vai mostrando precisamente o que não é vocação. Não está lá na dimensão do trabalho, não está na dimensão dos prazeres, porque ele adora jogar um baralhinho, não está em nada disso, não está no dinheiro, não está em nada disso daí. Mas tem alguns momentos em que a vida começa a acontecer para ele no final. E é o momento onde o mordomo dele, o Gerasim, cuida dele de uma maneira benevolente, não por dever apenas. Quando o filho dele, que é o momento mais tocante do livro, o filho está chorando e beija a mão do pai. E é o único que dá afeto para o Ivan Ilitch num contexto como um todo. O final do livro do Ivan Ilitch é muito uma espécie de aplicação da famosa carta de São Paulo Apóstolo sobre ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó dor, onde está o teu aguilhão? Porque quando eu estou com Deus, essas coisas não existem mais. E o Ivan Ilitch passa por um processo de encontro, né, com essa voz do Espírito no final, que revela, de certo modo, então, tudo o que ele deveria ter dito sim. E aí é curioso, porque você já viu que tem um monte de livro que os 5 maiores arrependimentos das pessoas quando estão na beira da morte. Tem uma história, Bronnie Ware, o nome de uma moça, que era meio bicho grilo, acho que posso estar me equivocando, mas eu acho que ela é australiana, bicho grilo, morava dentro de um carro, não tinha onde morar, abriu o jornal e tinha cuidar de idoso, cuidar de gente no final da morte, ela vai lá e começa a trabalhar com isso. E ela começa a se interessar pela vida das pessoas e daí ela começa a perguntar o que você se arrepende mais, você se arrepende? E ela trabalhou com várias pessoas, ela foi vendo que quase todo mundo tinha os mesmos arrependimentos. E aí depois ela escreve um blog, quais são os 5 maiores arrependimentos que eu descobri com essas pessoas. Esse blog é lido por uma editora, publica e vira um best-seller universal e tem algumas cópias e imitações dele em vários países. Mas são 5 arrependimentos que é basicamente o mesmo. Sabe aquelas coisinhas que parece... Trabalhei demais. Teria ficado mais com a minha família, teria amado mais. A música do Roberto Carlos, Curicutitana. Acaba sendo tudo isso. Só que aí você vê a dimensão do... Puxa, ali que estava a vida. Né? Ontem eu estava... Sabe, tem uns perfis no Instagram que é de uns fotógrafos, tem em vários lugares do mundo. Eles param pessoas na rua e perguntam, posso tirar fotos de você? Mas começa a perguntar sobre a vida da pessoa. Pode falar da tua vida um pouco? E daí eu vi na Irlanda, um senhor de 80 e poucos anos, muito bem vestido, asseado, com uma bengalinha, e daí eles começam a perguntar, e aí, como é que foi a sua vida? Né? Qual foi o seu maior arrependimento na vida? Né? E aí ele para assim e fala assim, qual é a mensagem que você tem para dizer? Não deixe se o amor bater na tua porta, né, não deixe a mulher certa escapar, porque foi o que eu fiz. E porque ele fez isso, ele não casou, ele não teve filhos, ele deve ter tido uma vida tranquila, mas ele volta para esse momento, para aquele não que ele disse. Né? Eu não estou querendo dizer que você tem que dizer sim para qualquer coisa que apareça. E é outro livro, né? Tem aquele The Yes Man, o homem... É um cara que resolve dizer sim para tudo. Para absolutamente tudo. Não, porque essa dimensão vocacional, e por isso que tem essa dimensão de maturidade, tem uma dimensão de virtude e prudência, que vai... Tudo isso vai englobar, porque nós estamos falando do todo da pessoa, do todo do teu ser. Então o livro do Ivan Ilitch, ele mostra, ele não te deixa a opção, até porque o livro é muito bem construído, ele não termina no fim, né?
o fim desse livro está no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é o velório do Ivan Illich, e o leitor é colocado na posição de quem começa a se incomodar com o que a morte quer dizer para a vida. O que é viver mesmo? De maneira, o que é você vocacionar para ter uma vida humana plena, vamos dizer assim. E por isso que o Ivan Illich, então, ele é absolutamente essencial. Não porque ele mostra o que é a vocação, mas ele mostra, assim, olha, tem que ter uma certa atenção para certos chamados da vida, que isso vale mais do que muita coisa. Porque quando ele escolhe casar com a mulher dele, por mais que ele tenha escolhido por vários motivos, ele teve uma vida inteira para dizer sim, para amar a mulher, independentemente das vantagens que ele tinha com ela. E ele não faz isso. Ele foge toda vez que ele é confrontado com a dor daquilo. Então, é como se ele mesmo se jogasse a vida dele fora. É um livro muito triste. É um livro absolutamente triste, mas tristeza faz parte, né, da vida também. Porque as pessoas estão buscando o tempo todo alegria, felicidade. Eu quero ler livros que me joguem para cima e não sei o que lá, que validem as minhas... Assim, a gente está aqui no jornal e tal, eu percebo isso. As pessoas querem ler textos que só validem o que elas já pensam. Nesse livro, realmente, dificilmente a pessoa vai encontrar isso. Ele vai te incomodar e fazer refletir sobre a sua vida. Não tem como você terminar a morte de Ivan Illich sem você pensar na sua vida. Exatamente. Não tem como. E, Chico, você fala, né, que vocação é sempre um chamado para ser. Quero saber o que significa ser nesse contexto. Quero saber se você é. Quero saber o que você é, qual é a sua vocação. E eu vou contar a minha depois. É bem ridículo. Você sabe o que Você descobriu sua vocação, vai? Eu tenho uma boa ideia. Eu descobri porque quanto mais eu sigo por esse caminho de realização, mais ela me confirma. E não significa que eu tenho ganhado alguma coisa com isso. Sim. Mas ela me confirma no sentido, ok, se eu morrer hoje, ok, lutei o bom combate. Eu descobri, pelo menos, qual era o combate que eu tinha que combater nessa vida. Mas uma coisa curiosa de quando você começa a descobrir a sua vocação, você descobre que ela como ela não é um trabalho, como ela não é um ofício, exatamente falando, é uma forma de ser, e a vocação é quem você é, então você realiza a sua vocação em todo momento. Seja quando você está fazendo algo, no trabalho, ou em casa, ou descansando, tudo. Sim. Tudo é uma manifestação da sua vocação. E, cara, isso é uma delícia isso. Sim. Só que não é o prazer que as pessoas estão imaginando. Não é o prazer da cervejinha, de uma festa, do sexo, da droga. Não. É simplesmente o prazer de ser, literalmente. Só que o que é ser alguém? O que é ser humano? Isso é um dos problemas do mundo moderno, porque o que é a imagem do ser humano, ela foi muito retalhada. A arte modernista, ela expressa um pouco disso. Quando a gente pega a arte pictórica, né, o cubismo, por exemplo, qual é o retrato cubista? É pedaços. A gente vai juntando, montando aquilo tudo. Uma dos maiores mitos da época moderna é a coisa do individualismo, né? Do eu me dou o meu próprio destino, eu faço just do it yourself, essa coisa de uma construção de um ego, né? de um orgulho muito grande da sua própria imagem, etc, etc, etc. E tudo isso, e tem dezenas de livros. Posso pensar aqui, Cidadão Kane, o maior filme da história. É a história do cara que construiu um império para daí chegar no final completamente sozinho, sem ter ninguém do lado dele, com um negocinho lá que é o tal do Rosebud, lá, que é o coisa da época da infância dele. O Ivan Illich passa pela mesma coisa, só consegue lembrar da coisa da infância. Essa dimensão do ser, ela significa que o que é ser humano, no final das contas? Ser humano quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é uma pessoa madura, quando você é velho. Né? Talvez a coisa que mais se apagou do mundo moderno seja a noção do que é ser velho, do que é você envelhecer. Porque, em geral, você tem aquela coisa do velho como um sujeito sábio, né? Que aprendeu muito com a vida, etc, etc, etc. Assim, não, você pode ter sido envelhecido igual leite, não igual vinho. A dimensão do envelhecer, do sábio, que a própria envelhecer como leite não é tão ruim assim, você vira um queijo. Será? Antes disso... você está pensando num leite azedo apenas. Mas aí alguém vai ter que fazer algo com esse leite azedou. Exatamente. Né? O vinho já tem uma outra característica. Se você deixar, ele vai ficar melhor. Porque a palavra sabedoria, a etimologia da palavra, ela vem de sabor, de você saborear a vida. Então, a melhor idade, que é de fato a velhice, é porque, independente das incapacidades físicas que vão acontecendo, é uma época da vida em que, se você realizou a tua vocação,
você saboreia. A melhor coisa que... Velhinhos que são felizes são pessoas que todo mundo quer, igual a avô e a avó. Você quer ficar perto dessas pessoas. Bom demais. Mas velho amargo não, é horrível. É uma das coisas mais tristes que existem. Mas o que é ser velho? O que é saber saborear a vida quando você está na velhice? O que é ser uma pessoa madura? As pessoas têm imagem disso hoje em dia no imaginário? Não. Elas têm imagem de pessoas bem-sucedidas, ricas. Com aposentadoria, lá na praia, não sei o que lá. Sempre está associado ao dinheiro. A imagem da aposentadoria é a imagem do paraíso do homem moderno. Quando eu me aposentar, aí sim, hein? Quando eu me aposentar, vou viajar, vou fazer tudo o que eu quis e nunca me deixaram. Exatamente. E aí não faz. Chico, uma coisa que eu estava pensando aqui antes da gente falar, é assim, porque a gente está falando vocação, mas, e aí a gente falou no começo, né, que a vocação está atrelada, no seu livro, você fala, ou você faz essa ideia de que está atrelado ao trabalho ou ao prazer. Mas expresse, assim, exemplos de vocação. Porque eu imagino, a gente nomeia essas vocações, tudo bem. Eu entendo que você fala, a tua vocação é ser o Francisco Scorsin. Mas não quer dizer nada para ninguém. Mas pra gente expressar isso para as pessoas, dê exemplos, né, de símbolos que... Vamos descer dessa abstração para... que de repente definam algum tipo de vocação. Porque daí eu vou poder falar qual é a minha, porque eu só consigo expressar ela através disso. Que não é exatamente uma profissão. Talvez a coisa mais importante do livro, e para expressar isso eu uso uma imagem que acho que está no imaginário mais ou menos comum do homem, do ser humano de hoje, em função de que está presente na cultura e foi atualizado na cultura. Tem um seriado adolescente recente que é o Cobra Kai, que dá uma continuação aos filmes do Karate Kid dos anos 80. E aí no livro eu falo assim, o método, para você saber o que é dar esse exemplo prático, é o método do Sr. Miyagi, que é o mestre lá do Daniel do primeiro filme. E basicamente o Sr. Miyagi, quando começa a treinar o Daniel para, vamos dizer assim, para vocação, ele não vai fazer nada que pareça ser parecido com vocação. Ele vai mandar o cara encerar carro, pintar cerca e lixar o chão. Essas três coisas. E de uma determinada maneira. E basicamente ele diz assim, faz desse jeito, né? E tinha duas regras, né? Faz o que eu mando e o segundo assim, não faz perguntas. Não quer saber isso. E o Daniel vai lá fazendo aquilo, eu tenho que mexer uma hora e vai... Cacete que eu tô fazendo. Eu estou empregado, eu sou um escravo teu. E aí o Sr. Miyagi demonstra para ele que ele fala assim, será pintar cerca, para fazer o movimento. E ele foi, de repente ele aprendeu as defesas do karatê de uma maneira que talvez se ele treinasse para aquilo, ele não teria aprendido. Por que eu gosto dessa imagem? Porque faz com que a gente perceba, assim como o Ivan Illich, que a vocação não está lá para onde você está querendo escutá-la, qual é a minha vocação, qual é o dinheiro que eu vou ganhar, qual é a pessoa que eu vou me relacionar, é olhar para as coisas mais simples da vida, do dia a dia. O que o Sr. Miyagi, o que esse método mostra, que tem mais a ver com a vocação, como você vive, a forma como você age, do que o que você faz. Então o que eu quero dizer assim, a gente voltou pai e mãe, né? O que é um bom pai e o que é uma boa mãe? Tá no bom e no mal, né? Essa coisa. O que é isso? É só cumprir o dever? Se um pai paga todas as contas, faz tudo, mas não tá nem aí pro filho. Não. É um bom, não é, né? Tá, mas e se for o pai que é o amigão da galera, é o afetivo, etc e tal, mas não paga as contas? Também não. É um negócio mais complexo. É uma coisa mais complexa. Ou seja, tem que estar esse bom. Então, quando eu falo da vocação do ser, e eu dou um exemplo de um aluno meu no livro, tem a ver com o quão bom você é, mas não no sentido bonzinho, de ser moral. Bom no sentido, você faz as coisas bem feitas? Do básico. Do básico. Esse meu aluno, ele morava sozinho, ele ficava puto no fim de semana porque ele queria ser escritor. E não dava tempo para nada, porque ele tinha que trabalhar, estudar, e daí no final de semana ele tinha que cuidar da casa, limpar a casa e tudo mais, ele fazia aquilo com uma raiva, com uma má vontade tremenda, e o que ele mais odiava era passar roupa. Daí eu dou exemplo do que aconteceu quando eu pedi para ele, assim, eu quero só que essas coisas que você faz com raiva, comece a fazer querendo fazer muito bem feito aquilo. E preste mais atenção naquilo que você mais odeia, que era passar roupa. Comece a tentar fazer compromisso com você mesmo, eu vou passar a melhor camisa que eu puder fazendo. E ele foi vendo o efeito de fazer as coisas bem feitas, né, no dia dele. O dia que passava, parecia que sempre faltava, de repente começou a ter tempo. Não porque ele fez mais rápido, ao contrário, até demorou mais, mas porque mudou a forma dele se relacionar com as coisas do dia a dia dele. Então, essa coisa da vocação, que está na forma como você faz as coisas. O quanto você se dedica. O bem e o mal
é uma forma de você participar do bem e do mal através da forma como você age. Sabe essas coisas do Jordan Peterson, essas coisas assim, arrume o seu quarto, faça tal coisa? É isso aí. Só que não com essa... mas a gente não consegue expressar essa vocação por meio de símbolos, por exemplo, sei lá, vocação para ensinar, para ser mestre. Mestre daí não só tá lá em frente ao giz o quadro negro com o giz de cera ensinando, mas aí você falou na sabedoria, sei lá, para alcançar uma sabedoria ali, para um filósofo, uma coisa. Isso também não é vocação? Ou eu estou confundindo isso com trabalho, com atividade? É uma expressão. Porque se for, talvez eu tenha vocação para ser burro. Não, mas veja, o que é uma vocação, talvez, sei lá. O professor pode ser uma manifestação da vocação plena de quem ensina, mas às vezes o professor pode estar manifestando a vocação de ser artista. Não, então, é por isso que eu estou te falando. Por isso eu não usei até a palavra professor, pensei num mestre. Sim. Entendeu? Uma coisa assim mais... intelectual. Mais simbólica mesmo. Mais amplo. Sei lá, eu tô pensando aqui, sei lá, arquétipos. Exatamente, os arquétipos. mais ou menos isso. Exatamente. Porque eu consigo... Eu consigo enxergar a minha vocação não por meio desse negócio do trabalho e tal. Sim. Mas por meio do arquétipo. Por meio de arquétipo, sim, sem dúvida alguma. O arquétipo ele condensa várias possibilidades numa imagem só que facilita você mais ou menos se achar. Você tem o arquétipo do mas ele não mestre, te reduz, né? O do herói. Eu acho que você está se preocupando para você não ficar reduzido a isso, né? Não é que pega a carta do tarô e não, o meu negócio é ser o Gandalf do Senhor dos Anéis. Não é isso. Eu sei. Você vai ser o herói do Retorno do Rei, você não vai ser o rei do negócio. Mas essas imagens, sim, elas ajudam. O problema é que, assim como a abstração de um conceito lógico de vocação, talvez não diga nada para as pessoas, também essa dimensão de imagem, ela só faz sentido quando você já descobriu o suficiente para perceber que, está dentro desse quadro de imagens que fala assim, no final das contas eu sou desses daqui. Entendi. Entendeu? Por exemplo, você pode ser... Quando você está mais numa dimensão artística ou uma dimensão intelectual, tem várias profissões que se entrelaçam. Você vai ter escritores, por exemplo, que são artistas, mas que também são, às vezes pode ser uma manifestação intelectual e às vezes manifestação de outras coisas. Eu acho, por exemplo, o Tolstói ele tem uma angústia existencial por encontrar a realidade, a verdade da vida que é muito mais forte do que qualquer talento artístico que ele tenha. A arte é um canal para ele exercer essa busca mais profunda dele. Essas imagens são todas aproximativas e elas ajudam. Eu só não sei se elas servem no começo. Tá. Porque no começo fica uma escolha. Não, eu quero ser mais o mago. Eu quero ser mais aquele ali. Entendo. E em geral as coisas que você acha que são menores você não vai desejar. Essa dimensão do conhecer, do se conhecer e de se manifestar esse ser, o que eu quero dizer é o seguinte, a vocação começa de uma maneira genérica. É a vocação para ser humano. Sim, entendi. E a vocação para ser humano é uma vocação para excelência. Sim, que é uma das convicções da Gazeta do Povo. Uma das convicções da Gazeta. E que existe, desde que o homem, todos os grandes homens sempre pregaram assim, é isso. O ser humano ele não está pronto, ele não está acabado e ele tem que se formar, se aperfeiçoar. E tem uma característica do ser humano que é o seguinte, tudo que você faz, você sempre percebe que você pode ser melhor. Ou fazer alguma coisa a mais. Nunca está terminado, é uma obra inacabada o ser humano. Esse é o drive, né? aquilo que te move. A vocação, no final das contas, é isso. A vocação é para você ser o melhor que você pode ser. A sua melhor versão, vamos dizer assim. É uma vocação para excelência. É para virtude para excelência. E essa excelência começa como? Na forma como você, lava a louça, da forma como você cozinha, da forma como você está presente diante dos teus deveres, dos teus ofícios, diante das outras pessoas. E você vai perceber que num breve exame de consciência você não fica presente. Às vezes em 80% do dia a gente não fica, porque a gente fica preso nas nossas preocupações, nas nossas angústias, em qualquer outra coisa. Mas quando você para prestar atenção na forma como você está fazendo, você começa a escutar algo que é o fazer bem feito te devolve. Sim. E te Mas conduz. também é um olhar, né? Eu tô angustiado aqui, porque eu vim para cá hoje e fiquei pensando, vou perguntar pro Chico qual é a vocação dele, ele vai falar. Qual é a sua vocação? Vai expressar num cima. Eu vi que não. Mas eu vou usar a imagem que você tem. A minha vocação, a primeira imagem que eu consigo ter é de náufrago. Eu usei várias vezes. Beleza. Náufrago. Entendi. Náufrago. Primeira vocação para náufrago. Vocação para náufrago. Não porque... Use por conta protetor solar. Por uma série de...
Por uma série de circunstâncias, mas primeiro assim, boa parte da minha vocação como náufrago é mantenha-se à tona. Tá Sobreviva. Tá bom. Beleza. Saí disso, consegui sair da água. Para onde? O que eu faço com isso? Eu me torno literalmente meio que o salvador. Você continua náufrago, não? Sim, mas já não é o náufrago que está se afogando. Ah, é o náufrago Wilson lá do... Que sabe reconhecer outros náufragos. Não, é o salva-vidas da beira da praia. Na época eu tinha lá o projeto dos náufragos, que chamava, a gente fazia, tipo, salva-vida meio gordo, meio lento, sabe? Que você não dá pra fazer muita coisa nessa vida. O máximo que eu vou poder fazer é jogar uma boia. É tirar a pessoa, dar o primeiro socorro. E se fizer isso, já está mais do que bom. Porque não vou ensinar a pessoa a nadar, eu não vou fazer a pessoa musculação para perder... Não é uma formação para ser bombeiro, nada disso. E é um salva-vidas que não conhece direito o mar também, de vez em quando vai lá e se afoga de novo. Exatamente. Afoga de novo, né? Como eu sei que essa é a minha vocação, então como professor, como escritor, eu não escrevo, o livro não está escrito do ponto de vista do intelectual, do expert, não. É do cara que você vê, cara, eu estou tentando me achar no meio desse negócio aqui também. Eu estou tentando responder a um chamado e à medida que eu vou respondendo, o próprio chamado vai se tornando mais claro para mim. Mas eu achei importante você falar do náufrago, porque daí eu consegui ter uma ideia, porque eu achei assim que eu estava muito, talvez, nesse lado semi-concreto aí da vocação, e você estava falando mais abstratamente. Sim. E aí eu falo, eu me vejo como poeta. Que bonito isso. Não é bonito, é ridículo. Só que quando eu descobri isso foi um choque, daí novamente, não é o poeta que escreve poesia. Sim, eu entendi. Eu entendi. Como o náufrago, é a mesma coisa. E isso foi muito louco. E daí eu aceitei. Falei, tá, né? E veja que louco, porque à medida que você vai manifestando esse poeta, não é o poeta que escreve a poesia. Não. É um poeta na vida como um todo. Exatamente. Entendeu? Então, o poeta, por exemplo, ele tem um certo olhar para a vida e uma certa sensibilidade que outras pessoas têm menos, ou não têm. Exatamente. Então significa que vai sofrer mais. Exatamente. Mais não é necessariamente... Não. Legal, batatinha quando nasce, não sei o quê. Não, tem o seu custo, né? E também a limitação, né? Porque, por exemplo, se você é poeta, a dimensão da beleza ela é maior do que muita coisa. Então, às vezes, coisas boas, mas que não são belas, são meio desagradáveis, a tendência é você achar que elas são más. Porque é uma das limitações Qual é a minha limitação do náufrago? É justamente eu acabar reduzindo muita coisa que poderia ser mais fácil de explicar e simplificar, porque eu estou tentando falar com a pessoa que parece que não vai entender de outro jeito. Se eu não descer lá no lugar que ela está. Isso é uma limitação também. Porque eu posso estar complicando mais a guerra do que simplesmente... Tá, ok, você saiu daí e tal. Não é mais fácil então você ter um barquinho? Não é mais fácil você ficar menos gordo, menos lento, saber o que você está fazendo melhor disso tudo? Tá. E foi uma das coisas que eu desde então eu venho fazendo. Buscando conhecer um monte de outras coisas para poder... E não perdendo a conexão com a... Porque quando você vai ficando velho é uma das dificuldades, né? Você perde a capacidade de comunicação com as gerações que vêm depois. E eu não posso... Não dá para ter um olhar de que gente esquisita, né? Festa estranha com gente esquisita da geração. Não, eu tenho que entendê-las, eu tenho que saber quais são as referências dela. Por isso que as pessoas às vezes veio escrevendo sobre Wandinha, veio falando sobre, sei lá, Oruan, eu não sei o quê, não tem nada a ver com o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu queria, o que eu gostaria, eu preferia estar fazendo outra coisa. Mas é porque é uma manifestação da minha vocação falar dessas coisas, porque essas coisas é onde as pessoas estão nadando, é onde elas estão se afogando. Sim. Tem que ir lá, não tem jeito. A gente falou, né, trabalho, prazer, eu sei que você não colocou talento aí, mas é muito difícil você... Separar. Falar em vocação, e agora eu entendo também por que na segunda parte aqui do programa, coisa de política, eu falava para você ficava uma cara meio assim, mas agora eu entendo. Bom, e você? Será que você aí tem vocação para ser um leitor, ainda por cima um leitor como um jornal como a Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções? Vai pensando aí enquanto você assiste aqui ao nosso Última Análise. E se for o caso de você chegar à conclusão de que sim, tem vocação para ser o nosso leitor, assine a Gazeta do Povo. Clique nos links que você encontra na descrição, no chat, ou use o QR Code na tela para acessar a nossa oferta mais recente. Olha, se você não gostar da oferta, não tem problema. É só você entrar em contato com a nossa equipe de vendas, com a equipe da Simone, do Lucas e, sei lá, diz que você quer muito assinar a Gazeta do Povo e eu tenho certeza de que eles não vão deixar você desligar sem assinar. Este, que eu não me canso de dizer, é um jornal diferente e não por ser de direita ou sei lá o quê.
A Gazeta do Povo é diferente porque a sua linha editorial se baseia em convicções. A Gazeta do Povo tem vocação para ser um jornal. E pode até não parecer, mas essas convicções explicam inclusive a realização de um programa como esse nosso último análise, que está mais preocupado em te oferecer um conteúdo de excelente qualidade do que tem visualizações e likes. Tá entendendo agora por que a Gazeta do Povo é diferente? Tô falando, vai por mim, é diferente e vale muito a pena assinar. E agora vamos voltar aqui, Chico, com a nossa conversa sobre vocação. Acho que eu falei bobagem aí nesse reclame. Não sei, agora eu estou confuso aqui se existe essa vocação para o leitor. Eu lembro do ministro da... A gente vai falar de política agora um pouco. Lembro que teve um ministro da Educação, acho que foi o primeiro ministro do Bolsonaro, eu não lembro o nome dele, Vélez. Que ele causou furor porque ele disse, formação acadêmica, nem todo mundo tem vocação para formação acadêmica, para universidade. E o pessoal ficou, como? Absurdo. Ele falou, ele está confundindo? Eu também acho que não, né? Não. Por isso que eu falei assim, eu acho que tem vocação para o leitor. Tem gente que não tem vocação para o leitor. Sim, com certeza. Tem vários exemplos, por exemplo, agora eu não vou me lembrar a fonte, tá? Estou citando de memória. Mas é um exemplo de uma menina que é muito mal na escola. Ela não conseguia aprender nada daquilo. E a mãe já tem que levar no médico, TDAH, aquela coisa toda. Foi para lá e passou, acho que para psicopedagoga, alguma coisa assim. E uma pessoa vocacionada também para aquilo, prestou atenção na criança. E ela pediu para a menina, ela percebeu que a menina não parava quieta. Ela estava o tempo todo dando estrelinha e não sei o que, não sei o que e tal. E ela olhou para aquilo e falou assim, não, eu acho que a sua filha, sei lá, coloca ela no balé para fazer dança. E a menina se tornou acho que em Nova York, uma das mais assim. E quase não tem o primário naquele negócio. Não tem aquela formação mais mínima. Porque a coisa às vezes o talento é tão pronunciado para alguma coisa, o chamado é tão evidente para aquilo, que tem uma série de outras coisas que talvez fossem necessárias, que se tornam desnecessárias. Para que saber a fórmula de Bhaskara se você dança o Lago dos Cisnes? Alguma coisa assim, não é tão essencial assim, né? Dependendo da sua vocação. Então existe mesmo essa coisa do aprender com o leitor ou aprender escutando. Quanto você vai no aluno ali, tem gente que assim, precisa anotar tudo que o professor fala. Precisa estudar em casa, refazer, repassar aquilo para poder aprender. E tem gente que só escutar o professor aprende. São certos talentos que podem revelar vocações, né, ser chamados de vocação, mas que não necessariamente são... você tem que estudar, porque senão você não vai passar na prova. Não, eu sei que eu aprendi isso prestando atenção ali. Ou o outro fala assim, não, eu preciso estudar. Eu falei, mas você não prestou atenção, já não sabe tudo. Não, eu preciso fazer, porque senão não vou fazer isso. Então, existe essas diferenças. Você estava falando aí, eu estava pensando, você falou, né, um dos meus filmes preferidos, que é A Felicidade Não Se Compra. Outro, que é o meu filme, talvez seja o meu filme preferido, é Forrest Gump. Eu adoro Forrest Gump. Forrest Gump é alguém que escutou o chamado, né? Ele é um cara que diz sim o tempo todo. O Forrest Gump mas não tem essa dimensão do prazer do Yes Man lá, que eu acho que é um filme com o Jim Carrey, senão... Eu não sei o nome em português. É outra coisa. Não, é outra coisa. Mas não é... Não, aí que tá. O Forrest Gump, ele chega quase a ser uma fábula. Não, vocacional. Claro. Justamente porque quando ele vai... meio que tudo vai dando certo, né? Nas coisas que ele vai fazer, ele vai ganhando várias coisas. Mas ele é quase que fosse o Ivan Illich ao avesso. Né? Ele vai dizendo sim para as coisas que ele vai conquistando, ele não vai se engrandecendo por conta delas. A felicidade dele está em ajudar o Buba, ajudar o Tenente Dan, ajudar a menina. Quando ele sai correndo, ele faz o emoticon. Ele não está nem... Ele só quer gastar a dor que ele está sentindo naquele momento. E servir não é uma vocação comum? Sim. Por isso... É parte desse ser humano, entendeu? Talvez a dificuldade que a gente tenha para conseguir colocar em imagens mais próximas é justamente porque como a imagem de ser humano e do que é o processo de formação do ser humano não é tão clara assim, porque parece que o ser humano ele foi feito para se tornar um profissional, para ter uma carreira, né? Não tem formação para ser uma pessoa. Essa é a dificuldade de fazer esse programa. É isso. Esse aqui especificamente porque é muito difícil dissociar a vocação do trabalho. É muito difícil. É extremamente difícil. Porque ele vai fazer parte, ele tem de ser uma manifestação. É uma das partes mais importantes da pessoa humana, a dimensão do trabalho. Mas tem uma parte que, por exemplo, é impossível você conseguir se manter em trabalho, por exemplo, se você não se torna uma pessoa madura. Aí vem o que é ser maduro?
Entendeu? Que imagem é essa? O que é esse ser maduro? A própria dimensão vocacional ela vai exigir isso, seja qual for a sua vocação. Né? Para você realizar a sua vocação de maneira plena, essa maturidade tem que lhe acompanhar. E um bom exemplo disso são de artistas, cuja vocação para artista, manifestação artística se revela muito cedo, mas eles não amadurecem como pessoa. A quantidade de artista que se mata aos 20 e tantos anos é imensa, porque chega numa certa altura da vida que ou o chamado para você amadurecer você faz, ou aquela angústia vira um desespero. Chico, vou te dar uma dica também. Ele falou que eu te indiquei o documentário Charlie Sheen. Assista o documentário, assistam vocês também, sobre o Willie Nelson. Tá na Paramount. São 3 episódios. É muito bom, acho que ilustra essa vocação artística. Porque no Brasil, até quero escrever sobre isso aí no futuro. A gente associa, né, o artista ao cara com a vida desregrada, aquela coisa toda. E aí a gente vê um outro tipo de vocação artística que daí inclui servir a comunidade, inclui um monte de coisa. Então, fica a dica aí. Essa dimensão do servir, a dimensão do amadurecer, ela é uma dimensão de serviço. Então, a dimensão do trabalho, quando você vai só para cumprir o seu dever, se você está trabalhando só para ganhar o seu dinheiro e tudo mais, você ainda não é uma pessoa madura. Sim. A dimensão do serviço ao outro, ela é assim, você tem que servir a pessoa. Sim. Que a dimensão do servir está na coisa do amor ao próximo. Né? Então essa dimensão do servir ela é absolutamente necessária, porque a vocação não foi feita para você. É incrível como a gente associa dinheiro, a recompensa material, e não tem, né? Tipo assim, se você já ajudou uma pessoa só por ajudar e tal, você sabe isso, é tão ridículo. Exato. A diferença, assim, quando você ajuda porque você está ganhando alguma coisa, quando você ajuda por ajudar, por amor, é muito estranho. E quando você começa a se aproximar da vocação e realizar, simplifica a vida. Sim. Porque, de certa maneira, você meio que tanto faz se eu vou trabalhar aqui, se eu vou trabalhar com lá, mas se importa se eu vou fazer a coisa bem feita da forma como eu sou. Chico, mas a gente tem que falar da vocação para a política, porque a gente deve ter os nossos 2 espectadores que estão nesse momento, devem estar loucos para falar sobre essa vocação para a política. E eu tinha lá em casa... Até que enfim eles vão falar de política. A gente podia fazer aquele personagem que o Jô Soares fazia, lembra? Não. No programa do Jô Soares que ele tinha toda segunda-feira na Globo, tinha o programa todo dos quadros, e o último quadro era o próprio Jô Soares assistindo o programa e reclamando, esperando o striptease da moça no final. Daí o Jô Soares está fazendo o sketch final dele, e ele está do lado da televisão, né? Gordão, camisa, cerveja e tudo mais. Ele, gordo, sai aí, gordo. Para aí, eu não quero saber de você. Muito chato o teu programa. Eu lembro. Vamos fazer um quadro desse. Vamos fazer. Espectador. Mas daí o gordo vai ser você. Não precisa ser gordo. Pode ser um careca, vai. Então tá bom. Na verdade, assim, eu vou mudar aqui a pergunta que eu ia fazer, porque me ocorreu uma coisa aqui. Você escreveu esse livro aqui, O Mínimo sobre Vocação, aí, ó, da editora. A editora, o nome dela é O Mínimo mesmo. Mínimo, tá aqui o livrinho do Chico. Uma editora só para esses livros. Você fica avaliando se as pessoas exercem a sua vocação, cumprem a sua vocação? Você fica? Sim. E aí é doloroso porque... Eu gosto da sua sinceridade, Chico. Fico mesmo, cara, fico mesmo. Porque eu consigo ver que, às vezes, o sofrimento dela... Você está realizando a tua vocação e o sofrimento é todo por besteira, é por uma vaidade, é por uma ideia errada, é por não estar escutando onde tinha que estar escutando, sabe? É um negócio meio doido, assim. Então, às vezes é sofrido, porque daí você vai dizer tá tudo certo, tá tudo bem, esse negócio é tudo confusão. E é muito... É muito... Não sei bem qual é a palavra, mas assim, quando você vê uma pessoa realizando sua vocação e tudo mais, cara, aquilo dá uma alegria, dá uma satisfação, sabe? É uma felicidade ver pessoas vocacionadas existindo, porque hoje em dia muito poucos exercem a sua vocação, muito poucos estão sendo quem tem. Eu não sei se você concorda, eu acho que eu sou. Sim. Não, é sério, eu não sei. Já que você está avaliando aí, eu não quero saber o seu veredito. Mas, enfim, me deixa me enganar. Mas já que você fica avaliando, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, a gente está num papo aqui, cabeça e tal, vamos colocar os 4 patas na lama, entendeu? Tá. Você acha que Lula e Bolsonaro exercem a sua vocação? O complicado de você conseguir analisar políticos que você não conhece de maneira pessoal
A gente só pode analisar a imagem que a gente tem, obviamente. A imagem que se tem ali. Eu tendo a dizer que em alguma medida sim. Em alguma medida sim. Só que quando a gente fala de vocação política, para a política, a gente está falando naquele processo do ser, a dimensão política, ela está numa etapa avançada. Tanto que Dante Alighieri, por exemplo, na Divina Comédia, ele coloca a dimensão política como a que chega próximo da dimensão da perfeição espiritual. Ou seja... Que é uma forma de caridade, né? Mas em termos, a pessoa que chega no político, ela como pessoa, para chegar nesse ponto e ter a vocação do político, ela tem de ser uma pessoa cuja vocação já vem aparecendo e ela mesma como pessoa já está preparada e formada para aquilo. Por isso que Platão, Aristóteles, lá na Grécia, eles não gostavam muito da democracia. Porque como tinha virtude para excelência, a coisa da aristocracia, dos melhores, das melhores pessoas, governarem as que não são tão melhores... Mas não são todos iguais? Então, esse é o problema da democracia. Sim. Porque daí, se percebia, Aristóteles escreveu sobre a forma de você usar a retórica de maneira somente enganosa, né? Para você convencer o outro, mas não necessariamente porque você é a melhor escolha. Percebia o risco. A democracia é o risco de que nem sempre os melhores vão estar ali. Só que hoje em dia, no mundo de hoje, é inviável você pensar numa coisa assim. Mas essa dimensão meio de elite, na questão política, ela é uma necessidade. Essas pessoas, a pessoa que tem uma vocação política, quando ela vai para essa dimensão, a dimensão do serviço, do amor ao próximo, é a pessoa que se consuma pelos outros. Sim. É a esfera mais alta. Por isso que o Dante coloca os políticos traidores no último círculo do inferno. Ele está do lado do Judas. O traidor da pátria, o traidor é o que está no Judas. Que é a pessoa que disse não para o chamado, é isso? Não, aí tá. Quando chega na coisa da política, mesmo que a pessoa não tenha vocação para aquilo, mas ela assumiu aquilo, é a traição à vocação política em si. Ah, entendi. Entendeu? Tem toda uma dimensão de serviço ao público que a pessoa ela vai ter que fazer aquilo. Quando chega na política e o político começa a votar, não por valores, mas por interesse, não por convicções, mas por conveniências, isso é uma traição. Isso é uma traição que perverte até a própria personalidade. É uma das coisas mais perigosas para o ser humano é dar uma dimensão de poder para ele. Porque tem pessoas muito boas, muito vocacionadas, por isso que eu estou te respondendo. Se eu voltar lá no comecinho da vida do Lula e do Bolsonaro, talvez eu consiga ver melhor se essa pessoa tem vocação. Porque no começo, a dimensão mais idealista, que tem de estar presente numa coisa política, ela pode ser o que move a pessoa a fazer aquilo. Mas às vezes não é. Mas é no começo, né? No começo, porque a pessoa pode... ela vai ser tentada. Você consegue ver, e são N os casos, de pessoas que são vocacionadas e que você começa a perceber que ela começa a trair essa vocação. Ela começa, por exemplo, as pessoas com as quais ela cresceu junto, que levaram ela junto, ela começa a trair, ela começa a abandonar, ela começa a participar de outros jogos, de outros esquemas, de outras negociações, porque aquilo vai lhe dar mais poder ou mais função, isso quando não é já um dinheiro mesmo que interessa. E é uma das coisas mais feias de se ver, porque justamente é onde você teria que brilhar a bondade em maneira mais plena. Então, com políticos, no comecinho, eu vou contar por exemplo, tem uma fonte, não vou dizer quem é o político, mas eu tenho uma fonte não era da política, nunca teve vocação política, nunca parecia que tinha. Só que aparece a ocasião, e isso acontece muito em política. As circunstâncias fazem o político. Churchill e o ladrão também. E o ladrão também. Churchill só se torna Churchill quando ele assume uma bronca ali, que ele percebe que tem um chamado que ele tem que fazer aquilo. Né? E é graças a isso que muita coisa aconteceu. Então tem um político, né, relativamente famoso, que não tinha nada a ver com isso, mas que entra na política justamente sentindo o chamado de poder fazer mais do que na profissão que ele exercia antes. Ele quer para aquilo. Só que ele vai para aquilo sem saber onde ele está se metendo. Sem ter nenhuma noção de como funciona o jogo político no sentido bom e ruim. Dura 6 meses, o nego parece entendeu? FDP em Dia dos Pais. Não sabe para onde correr nem nada e tudo mais. Se perde completamente. Já não era tudo aquilo que tinha de bom antes, já não sabe mais e tudo mais, e ele é presa fácil
para ser cooptado para participar de determinados grupos, etc, etc, etc. Mas ele tinha o teu erro dessa fala é dizer assim, não tenho, é que você está pensando numa pessoa específica. Cara, o nosso espectador ali, os nossos 2 espectadores devem estar pensando em vários outros. Eu não vou dizer... É muito comum, né? E por isso que a vocação política é fácil você enxergar quando tem a vocação política. Claro. Porque ela pode se manifestar, por exemplo, às vezes muito desde cedo, numa forma que a pessoa não consegue não se colocar numa posição de liderança. Só que de bom líder. Eu tinha um amigo meu que morreu recentemente, eu escrevi uma coluna para ele, teve 50 anos, teve um infarto. Ele tinha essa vocação para liderança desde cedo da escola. Você via que ele tinha uma capacidade para aquilo, só que ele não tinha o desejo do poder nem nada, tanto que ele nem seguiu carreira com nada disso, mas ele teria essa capacidade para aquilo. Aquilo estava inato dele. Ele agregava as pessoas, ele facilmente ajudava as pessoas. Ele tinha isso de maneira muito inata. É fácil a gente enxergar essas vocações dos políticos. Porque é daqueles que não vão procurar exatamente o palco, mas vão procurar o sentido do serviço, da missão, né? E por isso que nós estamos num plano superior da existência humana aqui. Isso tudo que você está falando parece tão dissociado da realidade que a gente vive numa, não caquistocracia, né? Eu odeio essa palavra, é feia, mas é isso que é o governo dos piores, é a perversão dessa ideia. Exatamente isso, vira um inferno. Vira um mundo demoníaco. Por isso que é essa sensação que a gente vive realmente no inferno. Falando em inferno, eu anotei aqui, existe vocação para o mal? Cara, essa é uma pergunta... Desculpa, mas feio. A gente pode fazer um programa só sobre isso depois. Mas assim... Aí vai depender do que você entende por ser humano, entendeu? Nós somos católicos, cristãos. Portanto, Deus nos criou por amor. Deus nos criou para sermos bons. A nossa vocação está na bondade, está na beleza, está no amor ao próximo. Significa dizer que o mal é um adversário da vocação. Sim. E não pessoas que são vocacionadas para isso. E aí olha que curioso, porque as pessoas costumam botar, por exemplo, um psicopata, né? Ele não tem a capacidade de ser bom, supostamente falando. Mas toda a maldade que ele faz porque é mal para ele? Não. Ele faz aquilo porque aquilo é um bem para ele. Aquilo faz bem para ele. Então nem o psicopata é vocacionado para o mal. Ele é chamado para algo bom. Totalmente torto e pervertido. Mas ele faz aquilo porque aquilo é bom para ele. Nem que seja só uma questão de prazerzinho que ele sinta naquilo tudo. Mas é movido por conta disso. Então eu não acredito que o ser humano seja vocacionado para o mal. Né? Não, eu pergunto isso até porque a gente vê certas personalidades e tal, e muita gente pode pensar, né? Essa pessoa fez tudo, construiu a vida para praticar o mal, né? Aí, voltando ao cenário político. Mas não é exatamente, né? Todos vivem elite. Entendeu? Isso, eu vivo falando isso. Todos vivem. O leitor lá não entende. É isso. São infelizes. Não tem como combinar as duas coisas. Passa por um sofrimento terrível. Aí a pessoa fala assim, não, infeliz nada, dorme tranquilo à noite, tem dinheiro no banco, mas daí o problema é a ideia que você tem de felicidade, né? Não, e não só isso, né? É uma forma de você ceder ao mal em você. É verdade. Porque você não dá a opção do outro poder se arrepender, do outro poder talvez não seja exatamente assim, entendeu? Por que fazer a escolha de que é um mal completo e absoluto? É para você ficar tranquilo com a sua convicção, que é um puro achismo, no final das contas, né? Você não saber lidar com o que você vê de uma manifestação do mal do outro, porque o poder corrompe. A pessoa pode, de fato, fazer o mal, mas mesmo lá, sei lá, os comunistas, o Gulag, o nazista, não sei o que, todo o discurso era vai se ficar melhor assim. Sim. Sempre é o discurso da perversão do bem. O orgulho é o único pecado que perverte um bem. É o pecado principal de todos, né? No final das contas. Então, a pessoa orgulhosa, e aí por isso que eu digo, a dimensão da morte é o que faz os Ivan Illich caírem em si. Só que você não vai ver. Você não vai a maioria deles você não vai se regozijar em vê-los. Lendo Ivan Illich, ninguém fica. Não, esse cara aí tá tendo o que mereceu. Tá tendo o que mereceu. E tá tendo mesmo. Não, mas você fica? Você sente. Não. Esse cara aí tem que se ferrar mesmo. Não, você fica com pena. Claro. Você vai ficando com dó do sujeito. Sim. Aquilo ali. Mas você não consegue dizer que ele não está colhendo o que ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou. Com certeza. Só que uma coisa é colher o que plantou, a outra é misericórdia. São coisas distintas. Então, quando você retira a possibilidade da misericórdia acontecer, é você que está se tornando mal.
E voltando aí para a nossa realidade política, você já falou, né? A gente falou aqui de caquistocracia e essa ideia da aristocracia, que é uma vocação elevada e tal. Você vê gente vocacionada e que não se rendeu a isso, ou a gente vive num inferno tão grande que o mundo político, ele... Eu acho que tem. Tem como se manter puro? Tem. Assim, eu passei uma parte da minha vida, infância, adolescência, com alguma proximidade com o mundo político, né? Meu avô foi deputado estadual durante muito tempo, então conheci vários desses. O meu pai, depois, quando ele se tornou promotor, também acabou trabalhando em campanhas políticas. Eu mesmo cheguei a trabalhar, então conheci um pouco, né? E é como todo grupamento humano. Você pode lá, 90% tá tudo ali para ganhar alguma coisa, etc e tal, mas sempre tem alguém que está realmente vocacionado para aquilo ali, e é uma baita do martírio também. Sim. Então existe, né? Não vou citar ninguém aqui, porque claro, a gente tá óbvio, ninguém não quero voto, não estou pedindo voto. Mas sabe onde que dá para enxergar isso melhor? É fora da coisa política institucionalizada, ou seja, dos cargos políticos. Sim. Que é para a dimensão que eu te coloquei da cidadania, né? Que é a cidadania, assim. A manifestação política institucional, ela tende a ser uma espécie de especificação da vocação do cidadão. E a dimensão da vocação cidadã, ela faz parte do genérico do ser humano. Você se torna uma pessoa madura e você começa a perceber que para que você possa ter a cidade tem que estar arrumada. Você tem que fazer o teu trabalho, não é um trabalho para você ganhar o teu sustento. O teu trabalho é porque você vai melhorar a vida das pessoas. Sim. É porque o bem comum, ele precisa existir para que o teu bem individual possa ser preservado, pelo menos, né? Então, a dimensão cidadã, a vocação cidadã, que está na solidariedade, que está naquela coisinha, lembra da nossa época da adolescente, tinha muita propaganda aqui do separe o lixo que não é lixo, joga o papel na coisa, que as pessoas vinham, nossa, Curitiba tudo é limpo, as pessoas elas andam com o lixo na mão até achar uma lixeirinha e tudo mais. Isso é uma coisinha... Simples, né? Simples. Cidadã, mas é uma realização Mas é uma realização que deixa vocação. A cidade limpa, né? E é isso. Então, a dimensão da vocação cidadã é para todo mundo. Todo mundo é chamado para isso, em alguma medida. Mas essa vocação mais política institucionalizada, às vezes ela acontece, acho que mais por um chamado das circunstâncias do que, em alguns casos, desde cedo, nos casos de líderes. Mas para a maioria das pessoas, às vezes não. Às vezes é aquela coisa, a pessoa é obrigada a ter que entrar porque, putz, não tem ninguém. E aí onde é que você enxerga melhor? Justamente no terceiro setor. Então eu sei que boa parte da direita, que é o nosso público, olha ONGs como se fosse uma coisa horrorosa e tudo mais, assim. Quantos de vocês fazem algum tipo de trabalho voluntário? Quantos você entrou em contato com, seja qual for, por mais que seja ambiental, você vai encontrar pessoas muito boas ali, que realmente querem o bem daquilo, que querem preservar a Amazônia, não sei o quê, mas porque querem preservar a Amazônia mesmo, porque vem a necessidade daquilo, vem o bem daquilo, e não como uma ideologia, nada daquilo. E ali você começa a ver pessoas mais vocacionadas para algo que se aproxima de uma política mais plena do que a coisa do mero interesse, daquela coisa do cacique político, dos coronelistas que vão, né, escolhendo quem vai, quem não vai, quem vinga, quem não vinga. Então é possível assim, só que você tem que enxergar meio que o histórico da pessoa. Não é uma coisa que bate o olho e você vê de cara. E Chico, a consumação da vocação é a santidade? Bom, para quem acredita, claro. Para os cristãos católicos, sim. Olha que legal, né? Porque quando a gente é cristão, qual é a vocação do cristão? Acho que a última coisa que Jesus Cristo fala antes dele ascender aos céus. Ide e evangelizai. É a vocação do cristão. Esse é o chamado. Ide e evangelizai. O que significa evangelizar? Espalhar a boa nova. É você pegar o livrinho? Não, óbvio que não. Testemunho de Jeová. Bate. O senhor tem um minuto para falar da palavra de Deus? É isso evangelizar? Foi assim que Jesus evangelizou? Não. É servindo. Jesus não escreveu a Bíblia, né? Ele não deixou a obra. Leiam o meu livro que daí vocês vão saber tudo o que tem que fazer. Não. E os discursos dele vieram depois. Primeiro veio ele. O exemplo dele. Mesmo a dimensão de milagre, tem algo que é ele, o exemplo. Esse ide evangelizar é ide e sejam como eu. Sim. Deem o exemplo cristão. Porque o exemplo arrasta. Não adianta ficar fazendo discurso e não sei o quê. Pode ser lindo, você pode ter um monte de gente que você pode ter um séquito de seguidores que exemplo é outra coisa. Sim. Exemplo é outra coisa. Então,
para um cristão que é ide e evangelizar, significa que toda a formação do ser dele, de certo modo, e esse é o chamado do cristão, né? Ser como Cristo. Aqui nós podemos, falando especificamente para cristãos, a sua vocação é ser como Cristo. Né? Significa conhecer esse Cristo, atender aos chamados dele, e aí sim, a santificação é essa consumação mais plena. Né? Agora, se não é cristão, e se é budista, por exemplo, o Buda não é uma pessoa. O Buda não é. O Siddhartha que foi o primeiro Buda. O Buda é justamente o último estágio. Quando você chega a um tal ponto que, opa, não sou mais eu que estou aqui. Eu estou no universo. É aquela figura. Já para judeus talvez seja a dimensão dos profetas. Para o muçulmano é o próprio Maomé. É a figura mais exemplar no final das contas. Sempre tem algum modelo, no final das contas, que você vai tomar como sendo o máximo possível do que pode ser o ser humano. A dimensão da vocação para um cristão, ela é a dimensão da santificação. Da santificação. O que faz com que a relação ao mundo do trabalho, das relações humanas, mude completamente. Completamente. Bom, pessoal, e assim a gente conclui mais uma última análise especial dessa sexta-feira. Chico, muito obrigado. Eu que agradeço pelo jabá. O livrinho do Chico, novamente, aqui, o mínimo sobre vocação. Está nas melhores e nas piores livrarias também, ou só nas melhores? Deve ter 3 no Brasil, né? Então, a Amazon e mais 2. Exatamente. Pessoal, a gente se vê então semana que vem. Muito obrigado. Até mais.